Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é um vídeo que eu na realidade acho que nunca fiz aqui no canal, mas este ano acho que faz sentido fazer, que é para vos falar um bocadinho sobre os meus antecipados de 2026, os mais antecipados. Há vários livros que nós sabemos que vão sair, alguns de autores que nós sabemos que vão publicar na língua original e que esperamos mesmo muito que sejam traduzidos. Alguns dos que eu tenho aqui já têm uma data e eu decidi antecipar este vídeo na realidade porque já estão a começar a sair ou está muito perto de sair alguns dos meus mais antecipados. E portanto, venho aqui falar um bocadinho sobre o porquê destes serem os meus mais antecipados de 2026. Vou começar por aquele que já saiu, que na realidade é O Final Escreve-se Sozinho, de Evelyn Clark, um livro escrito a quatro mãos entre a Vi Schwab e a Cat Clark. São duas amigas, portanto a Vi Schwab convidou uma amiga para escrever a quatro mãos. É um policial, no sentido... eu tenho a ideia que é assim um bocadinho ao estilo Agatha Christie, portanto há de haver algum crime e nós vamos tentar perceber quem é que o cometeu, quem é que teria motivos para o cometer, e portanto é um bocadinho fora da zona de conforto da Vi Schwab, e eu quero muito ler este livro, e portanto definitivamente dos mais antecipados de 2026, já ando a ouvir falar sobre ele há alguns meses. O José Loja, que é o tradutor, já tinha dito que estava muito entusiasmado a traduzi-lo em novembro e lá está, já saiu, já conseguem encontrar nas livrarias, portanto este é o único que eu vou falar e que já saiu. Os outros podem estar para muito breve ou então ainda não terem sequer uma data. O meu segundo e na realidade o mais antecipado desta lista é o final da trilogia do Livro do Pó de Philip Pullman. Ainda não temos data para ele saiu em inglês no final de setembro ou início de outubro. Agora estou a ser um bocadinho confusa nas datas e eu espero mesmo que ele seja para breve. Em inglês ele chama-se The Rosefield e vai pegar exatamente no mesmo ponto em que termina o segundo livro do Pó. E portanto eu quero muito ler, quero muito chorar. Já percebi que há algumas pessoas que gostaram do final, algumas nem por isso, mas isto acaba por ser sempre um risco, porque nós criamos expectativas para as histórias e portanto é normal que às vezes os finais, a conclusão, não estejam bem ao encontro daquilo que nós tínhamos imaginado. No entanto, o final da trilogia inicial dos Reinos do Norte, Always Dark Materials, já me deixaram de coração nas mãos e a chorar que nem uma louca. O segundo livro deixou-me a chorar também imenso, por muitos motivos, e eu quero muito este último livro dos Livros do Pó. E eu espero mesmo que esteja para breve. E eu de 2 em 2 semanas estou em cima das novidades da presença a tentar perceber se é desta que temos novidades. E ainda não aconteceu. O outro livro que eu estou muito entusiasmada já tem data e está para muito breve, vai sair agora no dia 16 de Abril. É Todas as Cores da Noite, do Chris Whittaker. Eu li o fim ao princípio, amei. E na realidade eu nem sequer estive a ver bem o que é a sinopse deste, para começar porque a forma como o Chris Whittaker escreve não é muito fácil criar sinopses relativamente à história, porque são histórias que estão muito centradas no desenvolvimento das personagens e portanto eu posso dizer por linhas soltas o que é uma história, mas o livro vai ser mais do que o plot, mais do que aquilo que vocês estiverem à espera, e portanto eu quero mesmo muito este livro. Estou deserta para o ter nas minhas mãos e portanto Chris Whittaker, 16 de Abril, já chega às livrarias. Um livro que apareceu assim do nada, não estava previsto aparecer nesta lista porque o livro já saiu há alguns anos na língua original, que é em francês, e portanto não estava propriamente nos meus planos tê-lo neste vídeo, mas acabou de ser anunciado que ele ia sair traduzido e portanto passou a ser um extremamente antecipado. O Jardim Paris, de Gaël Gagnier, ou Genier, não sei como é que se pronuncia. É um livro de banda desenhada que acompanha Rose, um menino que nasce num cabaré, um espaço onde há performances maioritariamente femininas, só que ele sonha em ser uma das pessoas que dança e portanto nós vamos estar a acompanhar aqui este jardim. Penso que é jardim porque todas as raparigas, aliás todas as pessoas que estão a trabalhar neste cabaré têm nomes de flores. E ele sonha com o momento em que pode dançar, só que ele é um rapaz e todas as outras bailarinas são de sexo feminino e portanto acho que vamos ter aqui uma história que vai explorar não só esta vida de cabaré, o facto de ele ser um rapaz nascido num espaço predominantemente feminino em que os homens são quem está a assistir, maioritariamente. Eu estou a antecipar uma história que vai aqui falar sobre identidade de género também, a questão do papel de cada um nesta situação.
e vai sair no dia 16 de Abril pelo Arte de Autor e eu estou tão contente que isto tenha acontecido e portanto este livro não era suposto estar aqui, mas caiu de paraquedas porque eu tinha o posto na wishlist e de repente vejo que alguém lhe pegou. Eu fico tão contente quando isto acontece e portanto mais um dos antecipados de 2026 e que eu não vou ter de esperar muito sequer porque ele vai sair já daqui a uns dias. Outra coisa que eu na realidade tinha posto na lista do espero que sejam traduzidos mas não sei se vai acontecer, estava a passear pelo site do Clube do Autor e descobri que vai haver um novo livro da Barbara Davis, portanto a autora do Eco dos Livros Antigos, vai lançar um novo livro em Portugal. Esse livro é O Segredo dos Dias Felizes. Penso que também vai acompanhar aqui a nível histórico algumas personagens, coisas no passado, coisas no presente, já percebi que tem a ver com vestidos de noiva e portanto eu estou muito curiosa, penso que passa mais uma vez pela Segunda Guerra Mundial, mas eu gostei mesmo muito da escrita da autora e gostei especialmente da escrita dela relativamente ao contexto e à forma como ela escreveu a parte da história que é passada no passado e portanto quero muito ver o que ela faz noutro livro. Este livro, se não estou em erro, já saiu em 2021, portanto é o livro anterior ao Eco dos Livros Antigos e eu estou muito curiosa para conhecer mais histórias desta autora. Eu estava com a expectativa de que o Clube do Autor continuasse a apostar nos livros da autora, apesar de eu ter achado que o outro passou entre os pingos da chuva, portanto vamos tentar que este não passe também e portanto estou muito contente por haver um livro novo da autora em Portugal. Depois, outro que eu estou extremamente contente, a CJ Drews vai ter um livro publicado em Portugal. Não é este, o que eu tenho muita pena, The Boy Who Steals Houses and the Girl Who Steals His Heart. É o único livro que eu li dela até agora. Ela tem continuação para este livro, mas eles não chegaram a ser publicados, existem só em formato digital através de uma conta da autora e portanto dá para aceder a ele pagando a mensalidade e conseguem ler tudo e depois cancelar a mensalidade. Eu ainda não os li, mas quero muito. No entanto, CJ Drews tem novos livros que estão a sair, que estão a ser muito acarinhados pelo público e finalmente chamou a atenção de editoras em Portugal. E portanto nós vamos ter em Portugal Don't Let the Forest In, que vai sair pela Secret Society. Estou muito contente, espero que eles continuem a publicar a autora cá. Eu gosto muito da forma como ela escreve e estava assim a antecipar quem é que iria pegar neste livro e trazê-lo para Portugal e fiquei muito contente por ver que alguém finalmente chegou à frente e comprou os direitos da autora. Espero que continuem a publicar os outros e era só fantástico que se publicassem este. Este livro é lindo. Muito curiosa para ver também coisas diferentes, porque este livro não tem nada a ver com o Don't Let the Forest In, porque este é contemporâneo e o outro tem assim uns lives de fantasia e de terror, portanto, curiosa na mesma. 2026 é o ano em que sai o último Heartstopper, que se não estou em erro tem andado aqui a variar um bocadinho a data de lançamento nos dias, portanto ele vai sair em julho, o volume 6 de Heartstopper vai sair em julho. Os dias em si, eu acho que já foi no dia 2, já foi no dia 7, ultimamente já vi no dia 9, portanto não sei, mas vai ser em julho. Estou super curiosa para ver como Alice Oseman termina a história e portanto vai ser muito bom poder finalizar aqui a história do Nick e do Charlie e depois ler Nick e Charlie, porque essa história é passada pós Heartstopper e eu ainda não li por causa disso, porque é depois do Nick ir para a universidade. Portanto, muito curiosa para dar aqui uma continuação e um final a esta história. E falando em continuação e final, vão sair em 2026 os últimos 2 volumes de Laura Lentas e portanto volume 10 e volume 11 vão sair em junho e outubro respectivamente, portanto muito mais próximo a terminar esta coleção e eu tenho quase certeza que não acabei de ler a história no Webtoon, portanto a maior parte da história estava de forma gratuita no Webtoon, foi assim que eu li a maior parte da história. Aliás, tenho de andar a comprar os livros, mas eu já conheço a história e portanto fico muito contente por ver esta coleção concluída e depois queria reler, porque cada livro publicado tem um arcozinho de história que ela acrescentou e portanto quero muito ver as diferenças entre o que eu já li e os livros que estão a ser publicados. E depois, outro que já foi anunciado mas que ainda não tem data, House Sapphire, da Marissa Meyer. Eu gosto imenso da escrita da Marissa Meyer, ainda só li os Lunar Chronicles.
Portanto, a Catártica publicou o primeiro, acho que houve aqui alguns atrasos com os volumes seguintes, mas eles ainda estão a trabalhar em publicar a coleção inteira. Entretanto, já saíram os Renegados todos, portanto, a coleção que está aqui, Renegados, os Arquinimigos e Supernova, já saiu e eles já compraram os direitos para o House of Sapphire. E eu estou com alguma expectativa que ainda seja para 2026 e era só fantástico se eles conseguissem trazer já o próximo das Crónicas Lunares também. Só me falta o último em português, portanto eu gostava de ter a coleção toda na mesma língua, mas eu gosto imenso da escrita dela, portanto muito, muito, muito curiosa. Outra coisa que na realidade nós já sabemos que os direitos foram comprados, mas ainda não há data de lançamento, são os livros da Octavia E. Butler. A autora tem imensos livros dentro de distopia, ficção especulativa. É uma autora que nunca esteve publicada em Portugal e não se sabe muito bem como é que isso aconteceu. No entanto, a Relógio d'Água já avançou que comprou os direitos pelo menos de 3 volumes e, portanto, eu quero muito, 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 muito que eles comecem a publicar. Espero que seja ainda em 2026. Vamos lá fazer figas para isto sair ainda em 2026. É que já foi avançado o ano passado que os direitos tinham sido comprados. Eles não aparecem ainda nas previsões de lançamento do primeiro semestre de 2026, mas a Relógio d'Água tem aqui algumas coisas em que aqueles são as previsões, mas às vezes eles não saem exatamente no mês em que estava previsto e também não se restringem aos livros que estão previstos para aqueles meses. O que significa que, apesar de eles terem uma lista de previsões de lançamentos naquele mês, pode acontecer algum entrar que não estava ou então acabar por mudar de sítio, mas vamos focar aqui no pode entrar algum que não estava ainda listado, porque ainda pode ser que venha alguma coisa neste metade do ano ou então que venha na próxima, não interessa. Desde que Octavia Butler chegue a Portugal, venha ela. E, na realidade, os autores que não estão anunciados, eu não faço ideia se estes direitos foram comprados ou não, mas já foram publicados em editoras portuguesas e, portanto, a minha expectativa é que as editoras publiquem mais livros destes autores e, portanto, eu gostava imenso que ainda viessem alguns destes em 2026. Estou aqui de olhos e ouvidos muito abertos a tentar perceber se vamos ter mais livros destes autores e destas autoras. Eu acho que por acaso são só autoras. Vamos ver. Primeiro, Adeline Grace. Como vocês viram nos meus melhores de 2025, e na realidade já tinha estado em 2024, eu amei a trilogia de Belladonna. E a autora lançou um livro que se chama Holly e que tem várias histórias que vão dar alguma continuidade ou então algumas luzes relativamente a algumas das personagens que vão aparecendo na trilogia. E eu espero muito que o Clube do Autor publique este livro, portanto Holly, mas também gostava imenso que eles publicassem a coleção nova que a autora está a lançar, que é Wretched Divine, e eu quero. Portanto, Clube do Autor, por favor, por favor, por favor, tragam mais livros da autora, porque acho que vale a pena. Eu pelo menos gostei muito e tenho estado a sair muitas coisas dentro da fantasia que não é bem a minha praia, mas Adeline Grace é, portanto, quero mais livros de autora em Portugal, por favor. A outra autora está a ser publicada pela Porta Editora, mais concretamente pela Singular, se não estou errada, e é a Ashley Poston. Eu amei O Amor Não Morreu, Os 7 Anos Entre Nós não atingiu o mesmo patamar, mas também gostei muito, mas a autora tem outros livros que tem estado a lançar, e alguns até anteriores, que se a Porta Editora ou a Singular, tendo em conta que é o mesmo grupo, se quiserem chegar à frente e continuar a publicar a autora, eu não digo que não, esses vêm cá parar a casa. É só isto. Outra autora que eu esperava que já tivesse sido publicado outro livro dela, mas que ainda não aconteceu, é a Elizabeth Acevedo. E, portanto, ainda estão alguns em falta, entre eles o Poet X e The Familiar... Não é The Familiars, The Family Lore, porque The Familiars é da Leigh Bardugo, The Family Lore, portanto, Elizabeth Acevedo, The Poet X, por favor, eu sei que há de ser um livro extremamente difícil de traduzir, pela forma como ele está construído, como ele está escrito, e Family Lore foi o último que a autora publicou e eu espero mesmo que a cultura avance com mais livros da autora, porque nós precisamos deles em Portugal. E se ainda não leram Elizabeth Acevedo, eu não sei o que é que estão a fazer com a vossa vida, porque
A autora escreve muito bem, traz muitos temas importantes para cima da mesa, faz isto de uma forma extremamente orgânica e nós precisamos mais livros assim, portanto, por favor, cultura, Elizabeth Acevedo. E um livro que na realidade é só um desejo de que alguém vá buscar este livro e que o traga para Portugal, portanto, se alguém numa editora estiver aí desse lado a ver este vídeo, por favor, tragam The Poet Empress, de Shan Tao. Este livro está a ser muito falado lá fora, é uma fantasia, ele está a aparecer como romantasy, mas aparentemente romance é zero ou muito, muito pouco, portanto, exatamente aquilo que eu gosto. Tem estado com críticas muito boas. Por favor, alguém que se chegue à frente e que o traga. Não faço ideia se já alguém comprou os direitos, mas penso que não. Portanto, por favor, se alguém desse lado estiver a ver, trabalhar numa editora, lancem a ideia para cima da mesa, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Certeza. Portanto, estes são os livros que eu estou mais entusiasmada por ver chegar a Portugal em 2026. Não estou a falar de nenhum lançamento estrangeiro, estou a falar especificamente de livros que eu espero, que eu sei que vão sair em Portugal. Portanto, aqueles que eu sei e aqueles que eu espero que venham a sair em Portugal. Aliás, estou a pensar agora que o Laura Olympus só saiu o primeiro volume em Portugal e eu estou a antecipar os volumes em inglês, que é para finalizar a história, porque eu tenho estado a comprar em inglês. Mas tudo o resto vai sair em Portugal, ou eu espero mesmo muito que saia em Portugal. Digam-me nos comentários se algum destes livros faz parte dos vossos antecipados para este ano, se há algum que eu não tenha falado e vocês estejam muito ansiosos de ter nas mãos, que já sabem que vai sair, ou alguma coisa que vocês gostassem mesmo muito que saísse. É um bocadinho mais fácil quando as editoras já publicaram alguma coisa do mesmo autor e, portanto, nós sabemos que o autor já entrou no mercado literário português e, portanto, acaba por ser um bocadinho mais fácil. Daí que alguns dos meus livros sejam precisamente porque alguma autora já pegou neles e, portanto, eu espero que tragam mais. Mas é basicamente isso. Deixem-me tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!